degree, college degree from Kent State. Then they can pursue their bachelor degree, either at PUC-PR or Kent State. I know the US is really famous for its education. I have a lot of friends that are already living there, and they all have spoken really highly about Kent State. What I'm most excited about Kent is actually the campus, because I heard a lot of good things about it. I think it's just a really special place and a second home to everyone that goes there. The transition of being 2 years here and 2 years outside, I'm very excited actually, because I have never been outside of Brazil, and that's gonna be my first time. We have like the staff from American Academy here in Brazil and the staff from Kent State. So it's easy, like if I can have a question like more directly to here at PUC, I can ask for the staff that is from American Academy, or if from Kent, I can ask them. So it made it really easy, like to not be nervous and like have a lot of questions. The staff is the best. Honestly, I don't think I could do everything without them. Your needs are being met, and you're getting everything done with the best quality possible. And if you're not from Curitiba, like me, for example, and I didn't know anyone in the entire state, that I had to move states, everyone was really welcoming. And even if people that choose to stay here or they choose to go to Kent State, we're all going through the same subjects and living together. So I think we all became a really good and strong community. These bonds that we create with our friends, and we created after that, we created with the professors. They were like the best thing I can say I had in the American Academy. I do think that a lot of students have this dream, especially from Brazil, to live in another country, because it will give you so many opportunities. So coming here, it's gonna make it way easier to achieve your dream. And it was the best thing that ever happened to me. If someone was wondering what to do with their lives and they didn't quite know yet what they wanted to do, I'd say this is one of the best options. It's definitely not the most conventional program, but I think that's what makes it great. It surprises you in ways that you really don't expect sometimes. If you're doubting if you want to stay here or if you just want to go, it's just a great opportunity that it will allow you to do whatever you want and do whatever profession you would like. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo do America Academy. Eu sou a Marion. Eu já falei aí com alguns de vocês no WhatsApp, estou reconhecendo. A Marina está aqui conosco, é gerente de recrutamento do America Academy. O Edu está aqui também, que é nosso aluno querido. Obrigada pela presença, Edu. Sempre topa aí, topa tudo aí do America Academy. Obrigada. Vai contar um pouquinho da experiência dele para vocês. E, pessoal, a Marina vai apresentar o América, o processo seletivo. Se vocês quiserem, já vão mandando as dúvidas ali pelo chat, porque com certeza ela vai falar durante a apresentação, mas eu vou respondendo também. E é um bate-papo, pessoal, bem informal mesmo. No final, se vocês quiserem abrir a câmera, perguntar aí pelo microfone, ou se preferirem, mande no chat, que a gente está à disposição, tá? Eu vou deixar os meus contatos ali também, para quem ainda não tem. E aproveite, obrigada novamente pela presença nesse frio, né? Então, conta em dobro, né? Obrigada mesmo. Então é isso, pessoal. Marina, obrigada. Boa noite, pessoal, né? Prazer, obrigada, Marion, né, pela apresentação. Boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês nesse momento. A ideia é a gente explicar um pouquinho, né, de como funciona o America Academy, né, o passo a passo, né, por que ele é inédito, né, na América Latina. O America Academy ele é inédito na América Latina, e também eu falo assim, né, é sempre bom ter essa explicação de como funciona o programa, como funciona o America Academy, mas também ter o Edu junto com a gente, né, um aluno, para poder falar um pouquinho, né, das experiências que ele está tendo como aluno, né? A gente sempre gosta de aluno estar falando com o aluno. Então, aproveitem esse momento, gente, façam perguntas, né? A ideia é que fique muito claro para vocês, né, como que funciona o programa, tá? Gente, o America Academy, ele surgiu lá em 2018, tá? Então, esse ano a gente está fazendo 6 anos de America Academy.
E ele é um programa em parceria da PUC com a Kent State. A Kent State fica em Ohio, nos Estados Unidos. E qual que foi a ideia, né, do American Academy? Primeiro, né, as universidades americanas, elas são consideradas as melhores universidades do mundo, né? Se você for pegar o ranking das 150 melhores universidades do mundo, as 100 melhores estão concentradas nos Estados Unidos, né? Um modelo de ensino, então um modelo de ensino de sucesso, né? E a PUC, né, falou assim, por que não trazer esse modelo de ensino, né, lá dos Estados Unidos para cá, para dar essa possibilidade, né? E também a gente percebeu, né, que muitos alunos estão no ensino médio, que às vezes, né, com 16, 17, 18 anos, às vezes é tão difícil, né, escolher para o resto da tua vida, né, que o modelo das universidades americanas, ele dá essa oportunidade de você ter um pouco mais de tempo para você escolher de forma mais assertiva, e também, gente, uma forma mais estruturada de você poder estudar numa universidade americana, né? Então, essa foi um pouquinho da ideia, né, de porquê do American Academy, né? Então, como eu comentei com vocês, né, ele está há 6 anos, a gente já está com vários alunos que passaram, que já estão formados, e isso é muito gratificante para a gente, né? Mas antes de explicar, gente, o passo a passo de como funciona o American Academy, eu sempre gosto de falar um pouquinho do modelo de universidades americanas, né? E um pouco do comparativo, né? Qual que é a diferença de uma universidade americana para a universidade brasileira, né? Qual que é essa grande diferença, gente? É que aqui no Brasil, quando você ingressa numa universidade, você ingressa num curso numa universidade. Então, você está lá no 3º ano, está no cursinho, você já tem que fazer um vestibular e dizer qual curso você vai fazer, né? O que você vai fazer para o resto da tua vida. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, porque lá você primeiro ingressa na universidade e depois escolhe o curso. Por quê, gente? Porque esses 2 primeiros anos, eles servem como base para qualquer profissão, para depois você se aprofundar na tua área profissional. Então, essa é a grande diferença. Gosto até de contextualizar, né, por que o modelo de universidade brasileira e o modelo de universidades americanas são tão diferentes, né? Isso vem um pouquinho da história, né? O nosso modelo de universidade, o modelo de universidade brasileira, vem da França, logo depois da Revolução Industrial. Por isso que ela é profissionalizante. Você ingressa na universidade, ingressa naquele curso, sempre tem um foco muito estreito naquela área profissional. O dos Estados Unidos, ele vem da Grécia, que eles dizem que antes de você se aprofundar na tua área profissional, você tem que ter uma série de conhecimentos para você ser uma pessoa culta. Só para contextualizar, né, um pouquinho, né, essa diferença do modelo brasileiro e americano. E o American Academy, gente, ele segue exatamente o modelo americano, né? Esse modelo é muito conhecido como Liberal Arts Education, General Education, né? Que você tem esses 2 anos com uma série de disciplinas para depois se aprofundar na tua área técnica, tá? Contextualizando um pouquinho, né, sobre isso, eu vou compartilhar aqui minha tela para passar a apresentação, para a gente falar um pouquinho do passo a passo de como funciona, né? E depois a gente bate um papo com o Edu para ele falar um pouquinho da experiência dele. Deixa eu compartilhar a tela, só um pouquinho. Marion, você consegue confirmar para mim se está tudo certinho? Sim, compartilhou. Legal. Gente, então vamos falar do passo a passo de como funciona o American Academy, tá? No American Academy, gente, desde o primeiro dia de aula, quando você ingressa no American Academy, você é um aluno simultaneamente tanto da PUC quanto da Kent State. Você é aluno das 2 universidades simultaneamente. Você vai ser matriculado nas 2 universidades. Então, você vai ter lá teu login, teu acesso ao sistema, tuas notas da PUC, teu login, teu e-mail, teu acesso acadêmico da Kent State, o histórico escolar da Kent State. Você é aluno das 2 universidades simultaneamente, tá? Como eu comentei, né, então a gente segue esse modelo, né, norte-americano de ensino superior, né? Então, os 2 primeiros anos, como que funciona? Esses 2 primeiros anos, você estuda na PUC, aqui em Curitiba, tá? Porém, com todos os professores da Kent State. Então, nesses 2 primeiros anos, gente, é a mesma coisa. Em vez de você estar indo para Kent State, a gente que está trazendo os professores para cá. Mas nesses 2 primeiros anos, você vai ter as mesmas disciplinas
com os mesmos professores do que você tivesse lá na Kent State. Então, né, gente, todas as aulas são em inglês. Eu sempre gosto de falar, né, que cerca de 98% dos alunos que vieram até hoje, né, nunca tinham vindo para o Brasil antes, tá? E como que funcionam as aulas durante esses 2 primeiros anos? As aulas são modulares. Você vai ter uma disciplina por vez. Por quê? Vem um professor dos Estados Unidos, dá aquela disciplina durante 3 a 4 semanas, retorna para os Estados Unidos, vem o próximo professor, né? Lógico, né, gente, foi uma forma da gente viabilizar o American Academy, como também de trazer bons professores da Kent State para cá, né? A gente não ia conseguir ficar com 20, 25 professores simultaneamente aqui, bons professores durante 6 meses. Então, por isso que ela é uma forma modular, né? Uma disciplina por vez. Que é muito curioso isso, né, gente? Porque a gente tem percebido que o nível de aprendizagem dos alunos nessa forma modular, ela tem sido muito interessante, né? Por quê? Porque nesse período, né, o aluno ele está imerso naquela disciplina, ele está imerso naquele assunto, ele não divide a atenção com outras disciplinas, né? Então, o aproveitamento dos alunos nesse modelo está sendo muito interessante. Então, as aulas são com os professores que vêm da Kent State, eles vêm presencialmente para cá, tá? E todas as aulas são em inglês. Vocês vão perguntar, Marina, mas o que é esse modelo, né? O que são essas disciplinas que servem como base para qualquer profissão, né? No próximo slide eu vou apresentar um pouquinho para vocês essas disciplinas, mas a ideia dessas disciplinas, gente, é que você vai cursar diversas disciplinas de diversas áreas do conhecimento, né? A ideia é você abrir primeiro teus horizontes para depois você se focar na tua área profissional. Então, você vai ter disciplinas desde micro e macroeconomia, como psicologia, como comunicação, como design thinking, como empreendedorismo, como gerenciamento de conflitos, né? Que a gente fala que vai servir muito, não só como base para qualquer profissão, mas vai servir para a tua vida, né? Então, eu vou apresentar depois para vocês, mas só para falar um pouquinho, né? A ideia de você entender como a sociedade global está hoje, né? Não só saber das informações, mas também entender o que isso pode impactar na tua vida, né? Então, são diversas disciplinas que eu apresento no próximo slide. E o que é legal, né, gente? Além das aulas com os professores da Kent State, os alunos também eles têm diversas atividades extracurriculares. O que são as atividades extracurriculares? São oportunidades de você vivenciar um pouquinho mais as profissões, né? Como você ingressa no American Academy sem necessariamente escolher um curso, são essas atividades que vão dar essa oportunidade para você conhecer mais sobre as profissões e também se conhecer, né? Essas atividades extracurriculares, elas acontecem de diversas formas, tá? Então, tem atividades que elas acontecem nos laboratórios da PUC, né? Então, vou dar alguns exemplos, né? Então, os alunos foram no Centro de Simulação Clínica da PUC, o Laboratório de Medicina, e foram fazer um curso de ressuscitação. Os alunos foram no laboratório de engenharia mecatrônica e foram montar um robô. Foram no laboratório de comunicação e foram fazer um telejornal. A ideia é bem hands-on, né? Bem colocar a mão na massa, para você sentir, né? Se você gosta daquilo ou não. Porque a gente fala, né, gente? É muito importante você saber o que você gosta, mas também é muito importante saber o que você não gosta, né? E não adianta, né, gente? Qualquer profissão que você seguir vai ter seu lado super positivo e vai ter seu lado que não é tão legal. E será que você está sujeito com o lado que não é tão legal? Então, a ideia mesmo é você ter essa vivência, tá? Outras atividades, eu gosto de comentar, que são feitas visitas técnicas a empresas, né? Então, alguns exemplos. Os alunos foram no mês passado, se não me engano, foram na fábrica da La Violeteira, conhecer um pouquinho como funciona. Eles foram fazer uma visita técnica no Porto de Paranaguá, né? Então, são visitas que é muito bacana de você também se colocar naquele lugar e falar como que eu me sinto aqui, né? E temos também vários bate-papos com profissionais, que a ideia daí é um pouco mais dessa inspiração. O que aquele profissional está fazendo hoje, qual que foi a trajetória dele, né? Então, são atividades, gente, que dão essa oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre as carreiras,
né? E também se conhecer, ter esse autoconhecimento, né? Falar, nossa, isso eu acho muito legal, ou isso não tem nada a ver comigo. E ótimo, né? A gente fala que também isso é muito importante. Além das atividades extracurriculares, os alunos também têm o Advising Session, tá? O que é o Advising Session? São sessões de aconselhamento personalizado acadêmico, tá? Então, os alunos, eles têm reuniões periódicas e individuais com o advisor, tá? Que vão fazer uma reunião, para entender do que você vai cursar depois desses 2 primeiros anos. Não é porque você ingressa, gente, no American Academy, né, sem escolher necessariamente um curso, que você também, né, não vai já planejar o que você vai fazer depois dos 2 primeiros anos. Então, o Student Advisor é essa pessoa que ela vai junto contigo, né, fazer toda essa orientação e vai te ajudar a ver como que funciona, né? Então eu gostei, por exemplo, gostei de psicologia. Vamos entender como funciona a psicologia aqui no Brasil? Vamos entender como funciona a psicologia lá nos Estados Unidos? E ele, junto com você vai desenhar o que você vai cursar, né? Todas as possibilidades que você tem de cursar depois desses 2 primeiros anos, tá? Então, gente, nos 2 primeiros anos, você vai ter as disciplinas com os professores da Kent State, né? Vai ter as atividades extracurriculares e também vai ter o Advising Session, tá? No final desses 2 anos, gente, todos os alunos já recebem uma certificação internacional, que é o Associate of Science Degree da Kent State, tá? Esse certificado é um diploma válido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele já é considerado um diploma de ensino superior, tá? Aqui no Brasil, gente, só para dar um exemplo, é como se fosse um diploma de tecnólogo interdisciplinar, um diploma de ensino superior de uma área abrangente, mas já é uma certificação internacional, tá? Durante esses 2 anos, aí sim, os alunos vão ter que tomar 2 decisões. A primeira, qual o curso eles vão fazer? E a segunda é qual a universidade eles vão concluir os estudos, né? Lembrando, os alunos da American Academy, eles são alunos da PUC e da Kent State simultaneamente. Então, eles podem, né, fazer todos os cursos da PUC, exceto medicina, tá? Medicina, gente, a gente tem o American Academy Health, que dá essa possibilidade de você ingressar em medicina depois desses 2 primeiros anos, tá? Se alguém tiver interesse, eu não vou entrar a fundo aqui na apresentação, mas manda um WhatsApp para a gente, que daí a gente pode marcar, enfim, para explicar bem certinho sobre o American Academy Health, tá? Mas você pode escolher qualquer curso da PUC, tá? E daí mais 2 ou 3 anos você recebe o diploma de bacharelado, licenciatura da PUC, tá? Ou você pode escolher as mais de 300 opções de cursos da Kent State, né? Então, a Kent State tem, eu falo assim, se você está em dúvida, você fica um pouco mais em dúvida, né? Eles têm vários cursos que nós não temos aqui. Por exemplo, a Kent State tem um curso de engenharia aeroespacial, eles têm um curso de graduação que é neurociência, né? Então, eles têm vários cursos que nós não temos aqui, tá? Então, você tem essa possibilidade de escolher as mais de 300 opções de cursos da Kent State, tá? O que é legal? Primeiro, se você escolher ir para Kent State, você não tem mais nenhum processo seletivo para fazer, porque você já é aluno da Kent State, né? Como se fosse uma transição de campus. Você está saindo de Curitiba, da PUC, indo para Ohio, nos Estados Unidos, na Kent State, tá? O segundo ponto que eu acho que é bem interessante, gente, é que se você optar para ir para Kent State, primeiro, você não vai estar indo sozinho para uma universidade americana. Por quê, gente? Porque durante os 2 primeiros anos, você já fez amizades, já criou um vínculo com seus colegas, e que sim, uma grande parte tem interesse de ir para Kent State, né? A gente fala, você não está indo sozinho, começando a fazer amizades. É como se fosse uma rede de segurança, né? Você está indo com pessoas que você já conhece, que já fez amizades, né? Que tem a mesma cultura, querendo ou não, a gente brasileiro para o americano, a gente tem uma diferença cultural, a gente é latina, a gente é mais próximo, mais fácil de fazer amizades, o americano, às vezes, ele é muito mais reservado, né? Então, você ir com pessoas que você já conhece é muito bacana, não só para o aluno, mas também para os pais, é muito interessante. Eu sei com quem meu filho está lá, né? Perdeu a carteira, ficou doente, com quem que eu vou contar, né? Então, você tem essa possibilidade. E o terceiro ponto é que, se você for para Kent State e fizer um curso que tenha na PUC, existe a possibilidade da dupla diplomação. O que isso quer dizer, gente?
é você receber um diploma da Kent State, um diploma americano e poder atuar nos Estados Unidos, e um diploma da PUC do Brasil e poder atuar no Brasil, tá? O que eu gosto sempre de frisar, né, gente? Por que eu falo da possibilidade, tá? Aí vem um pouquinho da diferença, né, do nosso modelo de universidades para o modelo norte-americano, né? Aqui no Brasil, quando você ingressa num curso, você normalmente sabe a disciplina do teu primeiro período, do último período, e vai fazer algumas eletivas. Então, você tem uma grade curricular, vou falar mais fechada, você já tem aquela grade curricular certa para cumprir. Lá nos Estados Unidos, você tem um pouco mais essa flexibilidade, você pode fazer algumas trajetórias, porque lá existe o major e existe o minor. O que são os majors e minors? O major é como se fosse o curso de graduação. O minor é como se fosse uma especialização dentro do teu curso de graduação. Então, você pode fazer algumas trajetórias dentro, né, dos teus interesses. Então, vou dar um exemplo. Tem um aluno nosso que ele está fazendo, né, o interesse dele é fazer marketing voltado para música. Então, ele está fazendo um major em marketing, que seria o curso de graduação, e minors, que seriam disciplinas de música, né? Então, você tem essa flexibilidade, você tem várias trajetórias que você pode fazer, né? E daí que eu falo, né, que existe essa possibilidade da dupla diplomação. Por quê, gente? Tudo que você cursar na Kent State, a PUC vai dar equivalência, tá? Mas dependendo do currículo, né, da PUC, talvez você precise fazer algumas disciplinas, fazer alguns créditos para completar a grade curricular da PUC, tá? Vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? Então, a gente tem o curso de arquitetura. Vamos pensar. O curso de arquitetura na PUC é o curso de arquitetura e urbanismo. O curso de arquitetura na Kent State é o curso de arquitetura. Urbanismo é outro curso, tá? Então, os alunos que estão indo para Kent State para fazer arquitetura, eles vão precisar fazer as disciplinas de urbanismo na PUC para concluir a grade curricular e terem os 2 diplomas. Mas o resumo, gente, tudo que você fizer na Kent State, a PUC vai validar, né? E dependendo da grade curricular, talvez você precise fazer mais algum crédito para ter a dupla diplomação, né? Alguns podem ser automáticos, outros não. Por isso que eu falo que é muito importante o Student Advisor, que vai fazer o Advisor Session. Ele vai estar te orientando desde o início, né, de todas essas trajetórias. Vai falar, olha, se você cumprir essas disciplinas, você vai ter equivalência e você vai conseguir a dupla diplomação automática. Ou não. Se você não cumprir essas disciplinas, não tem problema, mas você vai precisar fazer essas disciplinas na PUC para ter a dupla diplomação, tá? Eu acho que é bacana também comentar aqui um pouquinho das diferenças, né? A gente tem 5 cursos nos Estados Unidos que são um pouquinho diferentes do que aqui no Brasil, tá? Que é o curso de medicina, direito, medicina veterinária, odonto e farmácia, tá? Esses 5 cursos nos Estados Unidos, eles são considerados cursos de pós-graduação e não de graduação, tá? Ele é possível fazer, mas é um caminho um pouquinho diferente, tá? Vou dar um exemplo aqui de direito, tá? Direito, para fazer nos Estados Unidos, você faria os 2 anos do American Academy, tá? Iria para Kent State e ia fazer o pre-law, tá? Que seriam mais 2 anos. É como se fosse um preparatório para você entrar no curso de direito. E daí, sim, você aplica para uma law school, que daí são mais cerca de 3 anos, tá? Que daí seria essa pós-graduação. É possível, mas é um caminho um pouquinho diferente, tá? Vamos falar um pouquinho dessas disciplinas, né? O que são essas disciplinas que servem como base para qualquer profissão? Gente, fiquem tranquilos, tá? Quem quiser pegar essas disciplinas depois, é só mandar um WhatsApp para a gente, tá? Que a gente encaminha essa apresentação para vocês, tá? Então, aqui são as disciplinas dos 2 primeiros anos, tá? O que eu acho legal comentar, né? Essas disciplinas, elas vão estar desenvolvendo essas competências, competência de raciocínio analítico, matemático, cultural, científico, político, econômico, de comunicação, de empreendedorismo, né? Então, são essas disciplinas. Então, como eu comentei aqui, né, os alunos vão ter empreendedorismo, vão ter ética, vão ter design thinking, comunicação, negociação, política, psicologia, né? Então, são disciplinas de diversas áreas do conhecimento, né? Eu sempre gosto de frisar um pouquinho, né, sobre a questão das competências. Eu falo, hoje, você está no mercado de trabalho e você vai ter que tomar uma decisão
Muitas vezes você não pode ver ela só pelo lado econômico, muitas vezes você não pode ver ela só pelo lado social, muitas vezes você não pode ver ela só pelo lado cultural, né? Você tem que ter essa visão do todo. Então, a ideia dessas disciplinas é exatamente isso, né? Você ter essa visão ampla, né? Que vai ser uma base para qualquer profissão, para a tua vida, né? E como que funcionam essas disciplinas, tá? Então, a gente tem disciplinas que elas são comuns para todos os alunos, então as disciplinas em negrito todos os alunos precisam cursar, e tem outra, gente, que você já vai fazendo as suas escolhas, você vai optando entre uma ou outra, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Então, aqui, por exemplo, World Religion, todos os alunos precisam cursar. Empreendedorismo, todos os alunos precisam cursar. E tem as outras que você pode estar escolhendo, entre, por exemplo, política ou psicologia. Você pode estar optando por uma ou por outra, né? Temos disciplinas de matemática, né? Então, matemática é extremamente importante para o raciocínio matemático, para o raciocínio analítico, né? Então, a gente tem, por exemplo, cálculo, estatística ou álgebra. Aí sim, né? Eu quero fazer uma engenharia. Então, a gente vai falar, vai sugerir para você, faça cálculo. Ah, não, eu quero fazer comunicação. A gente vai sugerir para você fazer estatística, né, gente? Estatística você usa para tudo na vida, né? Então, só um pouquinho dessa ideia, né, do currículo desses 2 primeiros anos, tá? Lembrando, gente, todas essas aulas são em inglês, com professores que vêm da Kent State, tá? Falando um pouquinho do processo seletivo, né? Então, o processo seletivo, ele também é um pouquinho diferente, ele segue o modelo norte-americano de processo seletivo, né? Ele não tem vestibular, ele não tem Enem, né? No processo seletivo norte-americano, o candidato, ele é avaliado como uma pessoa, como um todo, e não só por uma prova, tá? Então, como que funciona o processo seletivo, gente? Primeiro, vocês vão, né? Tem a inscrição no site que você vai fazer, depois você vai encaminhar para a gente o teu histórico escolar do ensino médio, tá? O que a gente faz com esse histórico escolar do ensino médio? A gente pega as tuas notas brasileiras e transforma a tua nota brasileira na nota americana, tá? A nota brasileira vai de 0 a 10. A nota americana vai de 0 a 4. Então, o que a gente faz? A gente faz uma média ponderada entre nota versus carga horária e transforma a nota brasileira na nota americana, tá? Você precisa ter no mínimo 2,5 da nota americana, que aqui no Brasil, gente, é mais ou menos uma média de 7,5, tá? Porque português e matemática, por exemplo, tem um peso maior do que educação física, tá? Depois disso, gente, vocês vão precisar escrever uma carta de motivação. O que é essa carta de motivação? A ideia da carta de motivação é conhecer um pouquinho quem você é. Vai falar um pouquinho da tua trajetória, se você fez alguma atividade extracurricular, você fez alguma coisa ligada ao esporte, algo cultural, né? Se fez algum programa de voluntariado, né? Falar um pouquinho dos teus sonhos, das suas paixões e o que o American Academy pode contribuir com a tua vida, tá? Então, a ideia é conhecer um pouquinho quem você é, tá? Essa carta de motivação, ela precisa ser escrita, tá? Em português e também traduzida para o inglês. Por quê, gente? Porque todo o processo seletivo ele é realizado pela PUC, mas a gente encaminha para a Kent State para análise da Kent State. Então, você vai ser analisado no processo seletivo pela PUC e pela Kent State. Então, a carta de motivação em português fica com a PUC, a de inglês a gente encaminha para a Kent State, tá? Então, a gente precisa dessas 2 cartas. A carta pode ser digitada, tá? O mesmo conteúdo, só traduzido para o inglês. Além disso, gente, como eu comentei com vocês, né, as aulas são todas em inglês, né, e por isso a gente precisa do exame de proficiência em inglês, tá? O exame de proficiência em inglês, ele também é uma legislação americana, que um aluno internacional, para ser matriculado nos Estados Unidos, precisa de um exame de proficiência em inglês, tá? Os exames que a gente aceita, gente, é o TOEFL, o IBT, o IELTS, o PTE e o Duolingo Test, tá? Qual que é o nível de inglês, né, que a gente pede? Seria do intermediário alto para um avançado, tá? Você vai falar, Marina, mas eu não tenho nenhum exame de proficiência em inglês, o que eu faço? Não tem problema, tá, gente? Você pode estar fazendo qualquer um deles. Qual que a gente sugere? A gente sugere só pelo fato, gente, dele ser o mais barato e o mais rápido, tá? O Duolingo Test. O Duolingo Test, ele é feito online, tá? As universidades americanas começaram a aceitar ele durante a pandemia, tá?
O resultado sai em 2 dias, então ele é super rápido. Ele está saindo cerca, acho que de $59, mais ou menos, enquanto o TOEFL está saindo mais ou menos, gente, $300. Então tem uma diferença de valor, só por isso que a gente sugere, né? O Duolingo Teste é legal porque ele também tem um simulado gratuito para você fazer, tá? Que eu falo, né? O exame de proficiência em inglês é uma prova, né? Então, sempre a gente indica, faz um simulado para entender um pouquinho como funciona a prova, enfim, para depois fazer o teste, tá? O mínimo aqui, o score são diferentes, porque as escalas são diferentes, tá? Mas o nível de inglês seria mais ou menos esse, do intermediário alto para um avançado, tá? Então, vocês vão mandar para a gente o histórico, a carta de motivação e o exame de proficiência em inglês. E depois a gente vai marcar uma entrevista com você, tá? Essa entrevista ela pode ser presencial ou por videochamada. A entrevista ela é feita em português, tá? Ela é cerca de 20 minutos, mais ou menos, tá? E a ideia da entrevista, ela é muito com base na tua carta de motivação, tá? Entender um pouquinho qual que é o teu perfil, qual que é o perfil do candidato, né? Entender um pouquinho do que você espera, enfim, né? De qual que foi essa trajetória, tá? Depois da entrevista, gente, a gente encaminha todo o processo para a Kent State, e cerca de mais ou menos uns 10 dias depois da entrevista, você já tem o teu resultado, tá? Do teu processo seletivo, tá? Se der tudo certo, se você for aprovado, você vai receber uma carta de aceite do American Academy, convidando para se matricular tanto na PUC quanto na Kent State, tá? No American Academy. O que eu acho que é bem interessante, tá? Falar para vocês. Quando que vocês podem começar a aplicar, né, para o American Academy? Vocês podem começar a aplicar, gente, quando vocês estiverem no 3º ano do ensino médio, tá? Então, por exemplo, agora a gente já está com o processo seletivo aberto para ingresso no 2º semestre desse ano e também já para o 1º semestre de 2025, tá? E você vai falar, Marina, mas eu estou cursando ainda o ensino médio, como que eu vou mandar o histórico se eu não tenho esse histórico completo, né? Porque eu estou cursando, não tem problema, tá, gente? Você, se estiver cursando o 3º ano, você vai mandar o histórico do 1º e do 2º ano, tá? Vai fazer todo o processo seletivo, vai mandar carta de motivação, exame de proficiência em inglês, vai fazer entrevista, e se tudo der certo, gente, você vai receber uma carta de aceite condicionada a manter o teu nível, tua nota do teu histórico escolar e concluir o teu histórico escolar. Então, lá em dezembro, janeiro, você pode mandar teu histórico completo, tá? Mas então, você pode começar a se inscrever quando você entrar no 3º ano. Normalmente, a gente abre o processo seletivo, gente, tanto para metade do ano, como para o início do ano que vem, normalmente em abril, tá? Em abril, ele já está aberto. E qual que eu vou falar assim, qual que é uma dica minha, né? Como o processo seletivo ele não tem um vestibular, ele não tem um Enem, o processo seletivo ele está aberto até o término das vagas. Acabou as vagas, acabou o processo seletivo, tá? Então, se eu puder sugerir, né, sempre se você tiver interesse, sempre é legal fazer o quanto antes o processo seletivo para poder garantir tua vaga, né? Depois você decide se vai cursar ou não, mas para poder garantir tua vaga, tá? Então, por conta de que a gente não tem nem o vestibular, nem o Enem. Todo o processo seletivo é acompanhado pela nossa equipe, tá? Então, quando você faz a inscrição ali, tem uma taxa de R$100 para pagar para fazer o processo seletivo. A gente já entra em contato com vocês via WhatsApp. Desculpa, gente. E a gente vai te orientando, tá? Me manda a carta, me manda o histórico escolar. Desculpa, gente. Me manda o teu histórico escolar. Já fez a carta de motivação? Manda uma carta de motivação. Já fez o exame de proficiência em inglês? Então, a gente vai te acompanhando passo a passo, tá? Então, para fazer a inscrição, você não precisa ter todos os documentos. Você pode ir fazendo os processos, né, gradativamente, tá bom? Uma coisa bem bacana, né, para comentar, durante esses 2 primeiros anos, né, durante o American Academy, os alunos, eles têm 2 possibilidades de experiência internacional. Lembra que eu comentei com vocês que as disciplinas, elas são modulares, você tem uma disciplina por vez? Então, gente, sempre a disciplina do mês de junho, tá? A gente oferta aqui na PUC em Curitiba, e a Kent State, ela tem um campus em Florença, na Itália. Então, a gente oferta aqui e também no campus em Florença,
na Itália, tá? Então, você tem essa possibilidade, né, de fazer aqui ou optar ir para a Itália. Fazer, você não vai ter o custo da disciplina, lógico que você vai ter o custo do aéreo, da alimentação, da hospedagem lá, né? Mas você tem essa possibilidade, né, de ter uma experiência em um outro país. E todo mês de julho, gente, a gente sempre oferta um summer course, um summer program lá na Kent State. Que a ideia, muitas vezes, os alunos não têm dúvida, eu vou continuar na PUC, eu vou para Kent State, né? Então, a gente também faz um curso daí de curta duração, de 10 dias, que os alunos vão para Kent State, né? Eles fazem esse curso, ficam nos dormitórios, conhecem a universidade, né? Que é exatamente isso, né? Para você poder definir de forma melhor, né? Mais assertiva, né? E também ter essa vivência, definir que eu vou ficar na PUC, mas deixa eu conhecer a universidade que eu estou matriculado, que eu estou estudando, né? Então, essa é a ideia também do Summer Course, né? Uma coisa muito bacana, eu comentei no começo, né? O American Academy, ele é um programa inédito na América Latina, a gente não tem conhecimento de um outro programa parecido com o American Academy, né? E por isso, gente, até mostrando um pouquinho hoje, os estudantes que estão cursando hoje, tá? São 152 estudantes no total, né? 103 do American Academy, 49 do American Academy Health, né? Eles vieram de 12 estados diferentes. Eles se mudaram para Curitiba para fazer o American Academy, né? Então, 44% dos estudantes que hoje estão cursando o American Academy são de fora de Curitiba. Então, a gente tem uma estudante de Manaus, Rondônia, Ceará, Maranhão, Bahia, Minas, São Paulo, interior do Paraná tem bastante gente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que é muito legal, né, gente? Porque dentro da própria sala de aula existe uma troca cultural, né? O Brasil é muito grande, tem uma diferença cultural dependendo das regiões. Então, esse ambiente fica muito rico. Além dos professores que vêm para cá, que tem essa troca cultural, a gente também tem uma troca cultural dentro do nosso próprio país, né? Falando um pouquinho, né, dos alunos que já terminaram esses 2 anos, esses 2 primeiros anos, então a gente está com 96 estudantes na PUC, né, que escolheram a PUC, principalmente, gente, pelo American Academy Health, que dá a possibilidade de cursar medicina, né, depois desses 2 primeiros anos, e a gente está com mais de 109 estudantes lá na Kent State. Então, isso eu falo também é bacana, se você opta para ir para Kent State, né, além de você estar indo com seus colegas, seus veteranos já estão lá, né. Aqui tem algumas imagens, gente, né, da formatura. Lembra que eu falei que depois dos 2 primeiros anos você já recebe o diploma da Kent State, que é o Associate of Science Degree. Então, um pouquinho dessa formatura que os alunos recebem esse diploma. A reitoria da Kent State vem para cá para fazer a entrega. Então, é um momento também bem bacana, tá? Falando, gente, um pouquinho da Kent State, né? A Kent State, ela fica em Ohio, nos Estados Unidos, né? Na cidade de Kent. Estou passando algumas imagens ali para vocês verem, né? A Nova York está aqui, né? Canadá e Chicago está aqui. Então, ela fica em Ohio, na cidade de Kent. A cidade de Kent é uma cidade universitária, tá? Ela fica a cerca de 40, 50 minutos de carro de Cleveland, que é uma grande cidade americana, né? E a cidade de Kent, gente, só para vocês terem uma ideia, a cidade de Kent tem uma população de 28 mil habitantes, 28 mil residentes, tá? Então, é uma cidade super pequenininha. E a universidade tem mais de 40 mil alunos, então eu tenho mais alunos do que residentes na cidade de Kent. Por quê? Porque muita gente, né, mora nas cidades em torno também, tá? Hoje, gente, para você atravessar o campus da Kent State em linha reta, a pé, você demora mais de 1 hora, tá? Você tem, por exemplo, 4 Starbucks lá dentro, você tem estádio de futebol, pista de patinação no gelo, você tem os dormitórios, você tem um hospital, tem um prédio policial, tem um aeroporto, porque eles têm engenharia aeroespacial, né? Então, é um campus de universidade americana, né? Que o campus é praticamente a cidade. O que eu gosto de comentar também da Kent State é que a Kent State ela também é uma universidade focada para pesquisa, né? Então, um exemplo, o cristal líquido que a gente está conversando agora na tela do computador, foi criado, foi desenvolvido na Kent State. Eles têm o Instituto do Cristal Líquido, que foi criado, foi entre o curso de Física e Química, tá? Então, né, ela também é uma universidade focada para pesquisa, tá? Gente, falando um pouquinho de valores, tá? As universidades, as universidades americanas, elas são consideradas as melhores do mundo, mas também são consideradas as mais caras do mundo, tá? O que a gente tentou trazer? A gente tentou trazer um pouquinho da realidade brasileira, tá? Para o American Academy.
Primeiro, todos os alunos da American Academy já têm uma bolsa, um desconto de $10.000 anuais. Isso quer dizer, gente, que se você fosse direto para Kent State, você estaria pagando $10.000 anuais mais caro, tá? E a outra realidade que a gente trouxe foi de parcelamento, de mensalidade, que nos Estados Unidos, normalmente, você tem que pagar a anuidade ou a semestralidade antecipada, né? Eles não têm essa questão de mensalidade. Então, a gente tentou trazer um pouquinho dessa realidade brasileira também. Como que ficam os valores, gente? Os 2 primeiros anos, o teu contrato financeiro é com a PUC, tá? Então, o valor é em real, não tem variação do dólar. Ele vai ter reajuste anual como qualquer outro curso, tá? Hoje o valor tá de 6.435, tá? Para os 2 primeiros anos. Depois desses 2 primeiros anos, se você optar ir para Kent State, a mensalidade lá vai ficar em torno de $1.200 até 18 créditos. O que é 18 créditos, gente? É uma grade cheia, tá? É para você concluir 95% dos cursos na Kent State em mais 2 ou 3 anos, tá? Então, seria o valor da mensalidade. E se você optar por ficar na PUC, daí segue o valor da mensalidade do curso escolhido. Ah, optei por fazer psicologia, fica o valor de psicologia na PUC. Ah, optei por fazer administração, fica o valor de administração da PUC, tá? Gente, aqui tem um pouquinho dos contatos, a Marion já postou ali no chat, né? Vocês fiquem muito à vontade, tá? É a gente mesmo que conversa, esse WhatsApp é a Marion que fala, né? Ela já tá conversando com vários de vocês aí, então vocês fiquem bem à vontade. A gente também tem um canal do TikTok, tá? Que é bem bacana para ver um pouquinho, né, do dia a dia do American Academy. Ele tem bastante, esse canal é feito pelos alunos, né? Então é muito bacana você ver um pouquinho mais de informação do American Academy, dos alunos do American Academy. Gente, eu falei, né? Expliquei, falei, mas eu acho que nada melhor agora do que a gente conversar com o Edu, né? Edu, muito obrigada mais uma vez, Edu, por participar com a gente aqui nesse bate-papo, né? O Edu, ele entrou no começo desse ano, então ele é calouro, né, Edu? E Edu, me conta, como que você descobriu sobre o American Academy? O que você estava fazendo? Compartilhe um pouquinho com a gente sobre isso. Oi, boa noite para todo mundo, tudo bem? Então, o American Academy, para quem for ingressar ou quem tem interesse em ingressar na PUC, vocês vão ver que tem várias placas, né, do American Academy espalhadas em vários blocos, mas a gente meio que não tinha uma noção, eu pelo menos, né, não sabia exatamente o que que era. A gente vê lá a placa do Kent State, a gente vê a placa do American, a gente vê placas, né, dos dois juntos, mas eu não sabia exatamente o que que era o American Academy. Então, eu já era aluno da PUC, eu estava cursando o curso de letras, de português e inglês, né, da área de literatura, de ensino e tal, gostava bastante. Então, eu sempre via placas, via umas coisas aqui, via umas coisas lá, mas não sabia exatamente sobre do que se tratava, né, não sabia exatamente do que era. Aí, bom, a vida foi seguindo, fiz 2 semestres de letras, fui contemplado com uma bolsa do American Academy, né? Porque eu fui, né? Fui pesquisar sobre mais, fui entrar no site da PUC. Eu acho que muita gente aqui acaba entrando no site, né? Eu encontro nas redes sociais e vai se interessando. Li bastante como que foi, né? Do processo, como que acontece, tudo que foi explicado aqui hoje. Me interessei bastante. Me inscrevi, apliquei para uma bolsa, né? Através do ProUni e fui contemplado com a bolsa. Fui lá, tive essa conversa também, né? Me foi explicado isso depois e foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. E Edu, conta pra gente, né? Você lá estava cursando letras na PUC, viu as placas, enfim, falou, deixa eu ver o que é isso. O Edu de 6 meses atrás e o Edu de agora, o que você fala sobre qual era a tua visão do American Academy, qual que é a tua visão agora? Nossa, mudou bastante. Minha visão antes, ela era um pouco confusa, né? Porque até como a gente, dentro do próprio American, a gente sempre brinca que às vezes as pessoas não sabem o que a gente faz. Então as pessoas perguntam, qual que é o seu curso? É o American Academy. A pessoa fala, tá bom. Né? Daí a gente tem que ter toda a explicação, explicar como que funciona, né? Porque muitas vezes a visão que as pessoas têm de fora é que é um curso que não é realmente um ensino superior, né? Então, às vezes, a visão que a pessoa tem é que a gente está lá estudando para decidir qual curso a gente quer fazer. Não deixa de ser isso, né? A questão da especialização. Mas às vezes as pessoas elas não sabem que já é um curso superior. Então, a gente já tem prova, a gente já tem trabalho, a gente já tem muita coisa, né, para quebrar a cabeça, muito aprendizado. Então, essa visão, assim, mudou bastante. O que antes parecia ser um curso complementar, hoje eu vi que não é só um curso complementar. Na verdade, ele é uma base muito grande que a gente tem, né, de muitos conhecimentos, a gente aprende muita coisa, a gente se desenvolve muito em muitas áreas.
e que já é, né? Tanto que né, não se recebe não só o Associate of Science Degree, né, da Kent, mas também tem o bacharel da própria PUC, né, que a gente cumprindo, né, as cargas e tal. Então, a visão mudou bastante. Hoje eu fico muito feliz por ter feito essa escolha, e é o tipo de escolha que eu recomendo realmente, porque independente da área que você quer seguir, a base que a gente pega na América é muito, muito importante. Assim, eu não, a gente não teria isso em outro curso, e eu não sei como esses outros cursos vivem sem isso, porque né, depois que a gente tem, a gente meio que não sabe viver sem. Que legal, Edu. E Edu, né, falando um pouquinho, né, das aulas, né, com os professores da Kent State, né, os professores vendo essas, você teve essa oportunidade de ter dois semestres, né, num curso regular, né, e para o American Academy que você tem essas disciplinas modulares, primeiro que muda já, né, elas não são semestrais, Sim. e as aulas em inglês com os professores da Kent State. Como que está sendo isso para você, Edu? Olha, a relação com os professores até agora é uma das minhas partes favoritas. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu gosto bastante dessa troca cultural mesmo, né? Da gente ver a pessoa que tá vindo de um outro lugar, que às vezes nunca teve aqui antes no Brasil. Então, essa troca, assim, é muito legal. Eles, os professores que vêm, eles são extremamente respeitosos, eles sempre, né, tentam entender a nossa cultura muito. Então, nós somos um povo que é muito mais falante, a gente é muito mais contato, a gente é muito mais vivo, né, assim, né, nesse sentido de ser. Então, eles respeitam bastante, eles falam, né, que é engraçado, alguns, né, que são mais reclusos olham, assim, mas eles sempre são super respeitosos em entender como que isso acontece. As aulas são em 100% em inglês, né, então exige, assim, né, o nível de conhecimento de inglês assim, se você entende uma série, se você entende filmes, se você entende podcast, se você, né, tem um entendimento, um listening muito bom para as aulas, é muito bom. Mas o speaking também, porque a gente precisa apresentar muitos trabalhos, a gente precisa dialogar muito com o professor, principalmente nas matérias mais de humanas, né, existe bastante debate, existe bastante rodas de conversa. Então, né, esse contato não só o cultural quanto o linguístico exige um pouquinho de preparo. Você entender que a pessoa, né, vem de uma outra cultura, a pessoa te entende, os professores aqui são super respeitosos, são super humanos, e também essa questão linguística, né, você saber ouvir e saber falar para que a gente possa fazer essa troca. Que legal. E as disciplinas, Edu, o que você cursou até agora, né? O Edu começou agora, começo do ano, né? Uhum. A gente está quase finalizando, né? Falta um mês quase para Sim. finalizar o semestre, né? Conta um pouquinho, né? Qual foram as disciplinas, o que você acha que essas disciplinas agregaram na tua vida? Comenta um pouquinho com a gente sobre isso. As disciplinas que eu tive até agora, né, a primeira foi uma obrigatória, que é o World Religions, né, são as religiões globais, religiões do mundo. Foi uma disciplina que eu acho que todo mundo que fez adorou. Até quem foi bem, quem foi mal, todo mundo gostou, o professor era excelente. É uma disciplina que a gente aprende, né, realmente, como diz o nome, sobre as religiões globais, né? E, muita gente achava que ia ser uma coisa mais voltada à teologia, mas na verdade foi muito mais voltado ao ambiente profissional, ao ambiente acadêmico mesmo, né? Então, o que o professor dizia é a gente entender a cultura, entender a religião do outro para que a gente possa conviver com o outro. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um grande número e tem um grande número religioso, muito maior do que no Brasil, de pessoas judias, da religião, né, do judaísmo, e do Islã também. Então, né, são duas religiões que a gente trabalhou bastante, trabalhamos o hinduísmo, trabalhamos o budismo. Então, realmente não era, é, como se diz, uma doutrinação sobre aquela religião. Era realmente você entender quais são os conceitos, quais são os limites daquela pessoa, quais feriados aquela pessoa segue, qual é a ética, né, qual a filosofia aquela pessoa segue. Então, World Religions foi muito legal. Logo depois eu tive Geography, né, dos Estados Unidos e do Canadá, então Geografia dos Estados Unidos e do Canadá. Foi uma matéria também excelente, muito divertida, né? A gente é muito acostumado a estudar geografia do Brasil. Então a gente conhece nossos estados, nossos biomas, nossos rios, e conhecer dos Estados Unidos foi muito interessante, inclusive porque o professor ele sempre contextualizava a gente, né? Então ele dava um exemplo dos Estados Unidos e trazia para o Brasil também. Então quando a gente falava do grande, né, da área central dos Estados Unidos, a gente estava falando de Minas Gerais. Quando a gente estava falando, né, da área do sul dos Estados Unidos, aliás, da área norte dos Estados Unidos, a gente estava falando do sul do Brasil, porque se assemelham mais. Então, o professor ele veio super preparado, o professor, né, trabalhou bastante de uma maneira que a gente entendesse, e também contextualizou, né, como muitos de nós temos o objetivo de ir para Kent. Então, ele falou um pouquinho sobre, né, quais rios tem ao redor de Kent, quais parques nacionais tem lá, quais características geográficas, né? Então, ele passou todo aquele conteúdo, toda aquela carga que a gente precisava realmente aprender, mas de uma maneira mais imersa, de uma maneira mais que a gente conseguisse se relacionar realmente, né? Porque é difícil estudar uma geografia de um lugar que você não mora, né? Logo depois a gente teve Social Problems, outra matéria, né, voltada a problemas sociais, voltada à sociologia. A professora Sheila era excelente, a gente trabalhou bastante, sempre, né, o paralelo, problemas sociais no Brasil e nos Estados Unidos. Ela também trouxe dessa maneira para que a gente compreendesse melhor. Então, de novo, a gente voltou a questões religiosas, falamos de questões sociais, falamos de questões políticas, tivemos bastante debate, bastante conversa, por isso que é bom, né, ter um inglês falar bastante bem.
E agora, né, o Social Problems acabou faz uma semana. Não, a gente teve Find Your Purpose, então faz umas duas, 3 semanas que a gente trocou de matéria. E agora a gente está em Ethics, né, que seria ética, que também é outra Kent Core, né, uma matéria obrigatória ali da Kent. Então a gente está trabalhando tanto as questões filosóficas, né, de filósofos dentro da ética, questões éticas, ética profissional, ética acadêmica, né. De novo, né, são essas matérias que a gente não teria em outro curso, mas eu não sei como que não teria em outro curso, porque agora é um conhecimento que parece obrigatório de se ter. É engraçado, né, Edu, porque você fala, né, e a gente pensa, né, hoje a gente pode estar trabalhando aqui em Curitiba, não sei se todos são de Curitiba, mas está trabalhando no Brasil, e hoje você vai trabalhar com pessoas do mundo inteiro, então você entender um pouquinho, né, dessa questão de World Religion, você entender um pouquinho os aspectos, né, é tão importante para quando você vai trabalhar num meio global, que fica muito mais fácil, né, Edu? É exatamente acho que você falou, né? Porque nunca tinha pensado sobre isso, mas isso é muito importante, né? Então, eu acho que é um pouco essa a ideia, né, gente? E você fez amizades com algum desses professores, Edu? Olha, eu tive um contato muito, muito, muito gostoso com todos os professores até agora. Né, o primeiro de World Religions foi o primeiro que eu tive contato. Aliás, minto, né? Antes a gente teve aquela primeira semana de integração, inclusive a integração, acho que a gente vai falar um pouco depois, mas é maravilhosa, né? Então, o primeiro professor, ele passou só uma semana com a gente, porque ele estava mais aqui para ensinar como funcionava a Quente, né? Então, a gente teve um contato legal, mas teve muito. Mas logo depois que a gente entrou nas matérias, realmente, né? Em World Religions, teve o professor Larry, que a gente criou, assim, um vínculo muito grande nessas 3 semanas. Ele era super aberto, super voltado a querer conhecer a gente também. Então, ele era professor, né? Não só professor lá da Quente, mas ele também era professor de yoga. Então, a gente marcou, acho que por 2 vezes, de ir lá no Parque Barigui para a gente fazer yoga junto. A gente saiu almoçar, a gente saiu conversar. Os outros professores, as outras matérias que estavam acontecendo também foram com a gente. Logo depois, né, em Geography, que a gente teve com o professor James também, a gente teve um contato super legal, a gente almoçava junto, né, a gente ia ensinando um pouco de português para ele ia ensinando mais algumas coisas extras fora do horário de aula para a gente sobre geografia. Mas os professores que eu tive realmente mais contato, mais próximo mesmo, foram das últimas 3 matérias. Né? A minha professora, que era de Social Problems, e outras 2 professoras que a gente tinha, que era de General Psychology, né, de Psicologia Geral, e de Nature and Society, de Natureza e Sociedade, que também estavam lá com a gente. Foram 3 professores assim que a gente teve um contato, eu particularmente eu tive um contato muito grande. Elas vieram aqui para minha cidade, eu não moro em Curitiba, né? Eu moro aqui do ladinho, fazendo Rio Grande. Teve uma festa de prefeitura, e elas vieram aqui, a gente comeu pastel, comeu caldo de cana, a gente passeou bastante. Os outros dias a gente saiu para jantar, saiu para conversar. Elas estavam super dispostas, eu estava com muita vontade, né? Eu achei elas muito interessantes. Então, assim, foi uma troca muito, muito, muito legal. É o tipo de troca que a gente só poderia ter em casos assim, né? De uma rotina de você se despede da pessoa às 8 da noite, depois das 8 da manhã você encontra com ela para dar aula. Então foi assim, foi um contato bem legal com os professores também. É uma troca cultural muito rica, né? Você vê essa outra visão de uma pessoa que não é do mesmo país que você, é uma troca muito rica, né, Edu? E falando um pouquinho, né? Falando um pouquinho dessa troca cultural, né? Me fala um pouquinho, né? Eu mostrei ali um mapa da onde os alunos vêm do American Academy. Quem Uhum. são teus amigos? Da onde vieram? Você conheceu coisas novas dentro do próprio Brasil? Como que está sendo isso para você? Nossa, muitas coisas novas, muitos amigos novos também. Assim, uma coisa que eu falei para alguns amigos que eu tinha antes do American, né, que eu tinha desde o ensino médio, de outros momentos, eu falei, alguns ficam até um pouco enciumados, já vou explicar por quê, mas é que realmente, né, na integração as pessoas falavam lá do American Family, né, da família do American Academy, e assim, realmente... Edu, acho que ficou mudo. Acho que você apertou no botão. Voltou. Desculpa, acho que ficou mudo. Voltou? Voltou, Ah, não, hã? acho que tinha recebido uma... Você falou da integração, ficou mudo de volta. Aí. Aqui. De- Como eu estava dizendo, né, voltando aqui antes de ter ficado mudo, falava-se muito sobre o American Family, né, sobre a família American Academy. E, de novo, assim, se você é uma pessoa extremamente sociável, se você é uma pessoa um pouco mais reclusa, com certeza você vai se integrar, assim, não existe a chance de não se integrar, porque a gente passa muito tempo junto. Então, né, as aulas começam de manhã e terminam à tarde, a gente tem um momento ali do study tables, que é a parte, né, da aula mais prática, então a gente trabalha muito junto, o horário do almoço a gente sai junto, a gente volta junto, as matérias da tarde, né, do College Writing, do Research Writing, para quem, né, é do Health, tem as matérias da tarde também. Então, assim, a gente passa um dia inteiro juntos. Então, assim, não existe a possibilidade de você não se integrar, porque você vai ser integrado em algum momento. Eu fiz muitos amigos nesse período, né, de cada matéria, como a gente troca de matéria, a gente troca de sala, a gente convive com pessoas diferentes também. Então, na matéria que eu estou agora, por exemplo, né, todas as turmas estão tendo ética, mas a gente foi dividido em 3 turmas diferentes.
Então, eu tenho amigos que estão separados das outras turmas, fiz novos amigos na minha sala, né, porque a gente precisa fazer. Então, eu tenho um amigo que é de Guaratuba, tem uma amiga minha que veio do Maranhão, muito longe também. Tem amigo de Ribeirão Preto, tem, né, grande parte dos amigos veio de São Paulo também. Então, assim, a gente tem uma troca muito grande. Hoje, a gente mesmo na sala estava discutindo se era penal, se era estojo, se era salsicha, se era vina, né? Então, esse tipo de troca, esse tipo de diferença assim, é muito legal também. A gente se diverte bastante. É legal, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de mudar de estado para fazer uma universidade, né? A gente normalmente fica no mesmo estado. E é muito Uhum. legal, gente. Eu falo que eu sou super suspeita para dizer isso, né? Mas é tão bacana ver essa diversidade dentro do próprio, dentro, né, no American Academy, nos corredores, diversos lugares, e as pessoas vão se conectando, né? O Edu falou da integração, sempre no primeiro dia de aula a gente faz uma integração dos calouros e veteranos, né? Que a ideia é já se conhecerem, enfim, é um dia para um dia para se conhecerem, né? Para tirar aquele friozinho da barriga, né? De ingressar num curso novo e quebrar o gelo. Que bacana, Edu. Edu, falando um pouquinho, né, sobre, agora saindo um pouquinho da sala de aula, falando um pouquinho das atividades extracurriculares, né? Então, a gente tem essas atividades extracurriculares, a gente tem o Find Your Purpose Week, que é uma semana que a gente tem exatamente para descobrir, vivenciar, né, entre uma disciplina e outra, né? Esse semestre teve duas semanas, o segundo semestre é uma semana só. Conta para você como foi essa experiência, se você descobriu algo que você nem imaginava, que você gostava, como que está sendo para você? Eu sou suspeito de falar porque eu adoro Find Your Purpose. É uma semana muito, muito, muito divertida. Nossa, descobri muitas, muitas coisas no Find Your Purpose. A gente sempre tem, né, em cada Find Your Purpose, a gente tem vários encontros ao longo da semana. Sempre tem os nossos favoritinhos, né? Então, por exemplo, da primeira semana, um dos que mais me marcou e que eu fico com, nossa, assim, isso aqui para trocar de curso, não do American, mas para trocar minha ideia de curso, foi de gastronomia. A gente teve, né, uma tarde de gastronomia, onde a gente foi lá nas cozinhas, né, do curso de gastronomia da PUC. A gente cozinhou, a gente botou a mão na massa, a gente fez receitas, a gente fez risotos, assim, de que a gente nunca imaginou que ia fazer, umas receitas super diferentes. Então, assim, esse contato que a gente tem no Find Your Purpose é muito, muito, muito legal, porque realmente, né, a gente descobre o que a gente gosta e o que tem lá que é legal, mas a gente não gosta. Então, a gente teve, né, teve bastante oficinas de podcast, a gente foi lá no Multicom, que é o laboratório de comunicação da PUC também, onde tinha os estúdios, tinha câmera, tinha salas de teatro, salas de dança. Então, a gente conheceu, né, muitas áreas. Nesse último Find Your Purpose que teve agora, teve vários momentos incríveis. A gente teve a visita no porto de... Como que é o nome da cidade? Paranaguá. Paranaguá. Né? Então a gente teve a visita no porto, a gente andou de barco, a gente viu golfinhos. Então a gente, né, teve assim toda uma integração. A gente passou, né, uma tarde ali em Paranaguá, então foi super divertido conhecer não só a cidade, mas conhecer também, né, a parte técnica do porto, conhecer, né, a mão na massa ali no barco, foi super legal também. Uma das visitas que a gente teve, que eu acho que todo mundo que foi sim, voltou encantado, eu incluso, né, a gente visitou a fábrica da Volvo aqui em Curitiba e foi uma das recepções assim, mais incríveis que a gente teve, né? Eles receberam a gente com muito carinho, eles ficaram super empolgados com o American, inclusive, né? A gente, quando eles descobriram, né, sobre o American, eles estavam cheios de dúvidas, perguntando como é que era, perguntando o que a gente queria fazer. E lá a gente conheceu pessoas assim muito incríveis. A gente conheceu engenheiros muito bons. A gente conheceu um engenheiro, não me recordo agora o nome dele, mas que ele estava vindo da Noruega para cá, né? Então assim ele estava vindo de lá para cá. Ele explicou para a gente como é que foi, como que é a automação, como funcionava, né? Todas as questões da engenharia mecatrônica, de programação. Foi uma coisa assim que me encantou muito os olhos. Todo mundo ficou, acho que por uns 15, 20 minutos, todo mundo quis cursar engenharia. Até quem não gosta de matemática ficou com vontade de cursar engenharia porque era muito legal. E a gente conheceu pessoas de outras áreas também, então a coordenadora do setor de pessoas e de, né, de recursos humanos ali da América Latina inteira, ela estava lá para a gente saber a gente também, então a gente pôde conversar, trocar de LinkedIn, trocar de WhatsApp, conversar, né? E foi um acolhimento muito legal, eles falaram que nós somos a próxima geração voo, ficou todo mundo bem, bem contente. Então, assim, esse contato, né? Tem pessoal que foi na laboratória também, teve os pessoais que foram ali no curso de teatro também aqui da PUC para falar um pouco sobre expressão corporal, sobre, né, comunicação. Então, assim, esses contatos das semanas do Find Your Purpose são muito, muito legais. Né? A gente acaba passando mais tempo do que se tivesse aula até, né? Porque às vezes a aula da América acaba ali pelas 3, no Find Your Purpose a gente chega às 7, vai embora às 6, né? Porque a gente quer aproveitar todas as experiências que a gente tem. É a ideia mesmo de descubra seu propósito, né? São ações para descobrir seu propósito. Que legal. Edu, e sobre o Advising Session? Você fez alguma sessão, né? Como foi para você?
Você está em dúvida? Você já sabe que curso fazer? Como foi para você? Hoje, né, a gente faz o Advising Session com a Valesca. A Valesca, a gente brinca que é a pessoa que salva a nossa vida em todas as questões acadêmicas, né? Tudo a gente corre para ela. Eu fiz 2 advising, se eu não me engano, até agora, né? A gente precisa fazer um por semestre, pelo menos, né? Mas, assim, quem gosta sempre volta e todo mundo sempre acaba voltando mais de uma vez quando se encaixa ali. O advising para mim foi muito, muito bom. Né? Eu pude conversar com a Valesca principalmente sobre as diferenças do curso, né, que a gente tem para fazer. Eu, por exemplo, no momento, eu estou com a minha mente aberta ainda, né? Eu estou no primeiro semestre, então ainda posso mudar de ideia algumas vezes, mas eu estou pensando em psicologia no momento. Então, conversar com a Valesca sobre isso, né, com o advisor sobre isso, foi muito legal, porque ela explicou pra gente, né, me explicou, né, individual, mas me explicou como que funcionava o curso aqui, como funcionava o curso lá, quais diferenças que podia ter, o que era possível e o que não era possível, né? Porque a gente vai com muitas ideias, então ela já vai separando, olha, isso é mais possível, isso não é. E principalmente o primeiro advising é muito, muito gostoso, assim, porque a gente já se conhece, né? Ela pergunta sobre a sua história, pergunta sobre os seus hobbies, pergunta o que você realmente gosta de fazer. Porque às vezes, convenhamos, a gente tem uma ideia de curso, mas às vezes tem uma pessoa para falar, cara, esse curso eu acho que você não vai ser muito feliz nele. É legal porque a gente se encontra com mais facilidade e a gente vai ter mais paz na hora de escolher, né? Então eu sou uma pessoa muito ansiosa, estava com muita ansiedade, depois do primeiro advising eu já fiquei muito, muito mais tranquilo. Você não está sozinho, né, Edu, nessa jornada, né? Por mais que você entre no American Academy, não precise decidir o curso, isso é importante, né? Porque quando você tem muitas opções, você pode até ficar em milhões de dúvidas. Então, o advisor, ele é super importante para entender um pouquinho de você, né? E falar, vamos entender um pouquinho melhor essas diferenças. Que legal, Edu. Edu, e me fale assim, né? A gente está aqui com algumas pessoas que estão conhecendo, às vezes, primeira vez, o American Academy, tem pessoas que já conhecem um pouquinho mais. O que você falaria para essas pessoas, né, sobre a tua experiência, o que o American Academy é para você? Que dica que você daria para essas pessoas? Olha, eu acho que a dica mais válida, assim, não só para o American, mas para todo esse lado acadêmico, de profissional, mas que para o American é especialmente importante, é se jogar, assim, de cabeça, né? Se você viu, se você se identificou, se você gostou, não tenha medo, né? Às vezes, como é um curso novo, né? Como é um modelo novo, como é algo muito novo, às vezes a gente tem muito medo, né? De se jogar, de, poxa, eu tenho toda uma ideia que eu quero fazer esse curso e eu vou, né, dar essa volta. Muita gente acha que, poxa, são 2 anos que eu não vou estar estudando exatamente o que eu escolhi. Mas, assim, se jogar de cabeça nisso é muito importante, porque não só você tem toda essa base, né, que a gente estava falando, que é muito importante para qualquer profissão, mas que você às vezes se conhece, você se entende melhor. Então, por exemplo, tem vários colegas vários eu não posso dizer vários, mas teve 2 ou 3 colegas, por exemplo, que entraram para o American Health, que, né, estavam ali focados em medicina, e perceberam, cara, eu conheci essa outra área que eu achei muito mais legal, muito mais interessante, e vão continuar no Health, mas eles já sabem que mais pra frente eles vão querer fazer essa outra área também. Então, assim, é o tipo de coisa que você se jogando de cabeça no American, você não vai perder esse tempo, sabe? Vamos supor, fazer 4 semestres, né? 2 anos de nutrição, para depois descobrir que não quer isso. Faz esses 2 anos de American e no final você descobre que não queria nutrição, mas você não perdeu nada desse desenvolvimento. Então, assim, eu me joguei de cabeça, eu estava numa área que é extremamente estável e segura e conhecida, né? Que é letras, é dar aula, né? Você dar aula em escolas públicas ou particulares, desenvolver material didático. Então, é uma área que eu conhecia bastante, era uma área que eu me planejei meu ensino médio inteiro para letras, entrei em letras, passei 1 ano de letras e pulei, joguei tudo para cima e fui para American e não me arrependo nem por um segundo, porque descobri, né, muitas coisas da área de psicologia que eu percebi que é muito mais a minha cara e às vezes até engenharia, quem sabe, né? Até o final, até o final do 4º semestre ainda tem tempo. E isso é muito legal, né, Edu, porque você fala assim, você não precisa gostar de uma coisa, você pode gostar de várias coisas, né? E não adianta, Exatamente. a gente não sabe, né, a trajetória que você vai seguir, talvez você trabalhe com psicologia e letras junto, né? Então, Sim. isso é muito bacana de você, a gente fala esse autoconhecimento de você conhecer é muito importante, de você ter essa base também, né, de ter uma outra visão de mundo também é super bacana, né? Que legal, Edu, a gente fica muito feliz, né, com esse teu depoimento, gente. A gente tá já passamos das 8. A Marion, eu sei que foi respondendo as perguntas ali, mas eu sempre gosto de explorar bastante com os alunos, né, para ver um pouquinho qual está sendo a experiência deles, né, gente. Gente, se alguém quiser conversar com o Edu, enfim, só mandar um WhatsApp para a gente faz Pode essa passar. troca de WhatsApp, de Instagram, enfim, né? Eu queria convidar vocês, para quem é de Curitiba ou quem estiver vindo para Curitiba, para de repente assistir uma aula, acho que é super legal, né?
de estar lá, sempre vem pessoas, né? Os alunos adoram conversar sobre a American Academy, né, Edu? Então, se quiser conversar com o Edu, com qualquer outro aluno, né, vocês contem com a gente. A nossa ideia, gente, é que vocês tenham o máximo possível de informação sobre o American Academy, né? A gente sempre gosta de alinhar muito a expectativa com a realidade, né? Então, por favor, né, fiquem muito à vontade para estar contatando a gente, né? Como eu falei, o WhatsApp é a Marion que conversa, a gente não é nenhum robô, né? A gente está aqui para dar o maior apoio, tanto no processo seletivo, como durante toda essa jornada do American Academy, né? Essa orientação, como ir para Kent State, então tudo isso a gente faz toda essa orientação, né? Então contem muito com a gente. Passem Edu, lá pela manhã, vamos almoçar. A gente vai Olha dar um pouquinho lá, ó, de Edu já... conversa. Exatamente, vai pela manhã. As aulas do American Academy, acho que é bem legal falar isso, né? As aulas do American Academy, o calendário é brasileiro, tá, gente? Nesses 2 anos, então as aulas começam ali em fevereiro, vão até final de junho, comecinho de julho, começam final de julho, comecinho de agosto, vão até novembro, dezembro, né? As aulas é período integral, então as aulas iniciam sempre às 9, a maioria das disciplinas acaba às 2h30, né? Tem algumas disciplinas, principalmente no primeiro e segundo período, que vão até às 5, tá? Então, o horário, ele é americano, né? E, gente, queria agradecer, Edu, muito obrigada por você estar compartilhando aqui um pouco dessa tua experiência, né? Muito obrigada mesmo. Eu lembro você entrando lá no American Academy, conhecendo, a gente fica muito feliz que a gente acompanha essa trajetória dos alunos, né? E é muito bacana de ver isso, é muito gratificante para a gente isso, né? Então, muito obrigada mesmo. Pessoal, queria agradecer todo mundo a presença de vocês. Se vocês quiserem uma reunião personalizada, tá, gente? Só mandar um WhatsApp, seja online, seja presencial, quiser conhecer a estrutura lá do American Academy, da PUC, contem com a gente. É só mandar um WhatsApp que a gente dá todo esse apoio para vocês. Marion, muito obrigada. Eu vi que você foi respondendo ali. Eu nem abri, porque daí eu aproveitei e já fui conversando com o Edu, não abri para perguntas, que eu vi que você estava respondendo. Muito obrigada pela tua presença. E, pessoal, muito obrigada mesmo e boa noite. Tchau, tchau, gente. Espero vocês lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.